Tudo bem? Como passaram das últimas vezes em que nos falamos? Espero que tenham passado bem, né? Eu quero lembrá-los que existem mais outros 2 vídeos em que um eu falo sobre o vício e a mente e o outro eu falo sobre o processo de autodestruição e morte, né? Pelo uso abusivo das drogas, mesmo o uso de lazer. Hoje, nosso assunto ele é um tanto quanto polêmico, né? Nós vamos falar sobre um tema que divide opiniões, né? Em que existem interesses da mídia, existem interesses políticos, existem interesses sociais, existem interesses religiosos. E eu gostaria muito de deixar claro que sobre o que eu vou falar hoje, nosso tema de hoje, eu estou sendo totalmente imparcial, totalmente profissional, como psicóloga clínica que sou, com experiência em drogadicção, e que o meu único intuito é falar sobre um tema em que acho que existe muita informação, mas pouca profundidade naquilo em que as pessoas precisam saber, né? Então hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, né? Hoje eu vou começar conversando com vocês sobre alguns dados técnicos de fonte segura, para que vocês tenham uma noção do que realmente significa a maconha, os seus benefícios, entre aspas, né? E os seus prejuízos, né? Então, eu vou dar alguns dados do Dr. Saulo Nardi Nader, que ele é neurologista e psiquiatra, membro da Academia de Neurologia, membro da Academia Brasileira de Neurologia, um grande estudioso e que vem trazendo para a gente muitos estudos, né, que vão deixar claro para as pessoas o que realmente significa a maconha, né? Então, eu vou começar com esses dados, que são dados de estudos já realizados, né, com base científica, e depois eu vou colocar a minha opinião, tanto profissional como da minha experiência clínica em relação à maconha, né? Então, vamos lá. Segundo o Dr. Saulo, vamos começar pelos estudos que estão inconclusivos. Existem estudos inconclusivos com o canabidiol, né, que é uma das substâncias da maconha, muito defendida pelos usuários, né, mas que a gente precisa visualizar as coisas dentro das suas devidas proporções, né. Na realidade, a folha da maconha ela tem mais de 500 substâncias, né, sendo que somente algumas estão sendo selecionadas para estudo e para uso medicinal, mas que ainda estão em estudos, não tem nada fechado, tá, gente? Vamos lembrar que a ciência está aí para isso, né? Para pesquisar, para comparar, né? O efeito placebo do efeito realmente do remédio. O que é efeito placebo? Algumas pessoas ouvem falar em efeito placebo e não sabem muito bem o que significa. Efeito placebo é quando eles pegam dois grupos, né? Para fazer um experimento em que num grupo eles dão comprimido de farinha, que é placebo, não tem nada ali de substância do remédio, e o outro com a substância realmente que está sendo testada. E eles verificam em alguns casos que faz efeito, que houve diferença, em outros grupos não, mas isso é um trabalho longo, né? Em que existem os prós, os contras, os remédios todos são testados dessa forma, em que grupos que é usado o efeito placebo, porque o emocional, né, ele faz uma diferença e também tem que ver o que essa pessoa vai sentir no uso daquela determinada medicação ou vacina que está sendo testada. Nós estamos vendo muito isso com o coronavírus, né, com as vacinas para o corona. Então vamos aos estudos do Dr. Saulo. Então, o que tem aí? Nós temos estudos inconclusivos do Parkinson, né, em que existe uma melhora, sim, com o canabidiol,
mas uma melhora em alguns casos para algumas pessoas, não para todas, e que os remédios que já são aceitos, que já são legalizados, acabam fazendo o mesmo efeito, tá? Por isso que eles ainda não fecharam nada com relação ao canabidiol, em relação ao Parkinson. É um estudo que está sendo feito, inclusive, na USP de Ribeirão Preto. A esclerose múltipla. Eles também tiveram algumas, eu estou começando por aquilo que eles estão vendo que existe alguma reação positiva, mas que ainda, em comparação com os remédios tradicionais, não está ocorrendo nenhuma grande diferença. Então, em relação à esclerose múltipla, alguma mudança para as dores, para enrijecimento que existe, né? No caso da esclerose múltipla, o canabidiol está fazendo algum efeito, né? No caso das enxaquecas, a gente está falando do canabidiol, que é uma única substância da folha da maconha, que a gente sabe que tem mais de 500 substâncias ali. Para enxaqueca, alguma melhora, mas que também não diferencia dos remédios tradicionais, né? Algumas pessoas respondem ao tratamento, outras não. No caso das crises convulsivas, que é o que está mais se falando na atualidade, a mesma coisa, algumas pessoas estão respondendo bem e outras não. Algumas crianças estão tendo um bom resultado com o canabidiol e outras nem tanto. Agora a gente vai aqui falar do que está sendo testado e que está sendo muito negativo, que é no caso do Alzheimer, né? Muito pelo contrário, usar o canabidiol para o Alzheimer está trazendo um prejuízo muito maior. Por quê? Porque está acelerando o processo da demência. Ou seja, né, na parte do que eles estão estudando com o canabidiol, que é uma substância da maconha, que traz algum benefício, todos eles trazem algum benefício, mas os remédios tradicionais também trazem. Mas o que o Dr. Saulo está deixando muito claro? Que usar o canabidiol, o canabidiol é uma substância que está sendo testada. A maconha é uma outra história. Mas mesmo o canabidiol ainda não tem nada fechado, nada conclusivo. O que a maconha traz na realidade? A maconha traz, agora olhando pelo lado, porque ele além de neurologista, ele também é psiquiatra, que ela traz perdas cognitivas irrecuperáveis, podendo desenvolver psicoses, é uma propensão enorme para pacientes que já têm uma predisposição à esquizofrenia, ela pode ter uma perda da realidade, né? Então, ou seja, esse Dr. Saulo Nardinader, ele é médico, neurologista, psiquiatra, ele é do Einstein, né? Ele é formado pela USP, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Ele é especializado em tontura e vertigem e faz parte de vários estudos em relação ao canabidiol. Hoje eu comecei falando sobre esses dados, né? Que são dados que é o que a gente tem na atualidade, cientificamente comprovado, porque eu sei que existe uma corrente gigante aí de defensores do uso da maconha, como se fosse algo assim que não faz mal. Não é bem assim. Então agora eu vou para a minha experiência profissional em relação à maconha. Eu tive um caso de um paciente que eu atendi no DENARC, viciado em maconha, em que ele tinha os mesmos prejuízos que tinha o viciado em crack e que tinha o viciado em cocaína, né? Ou seja, ele não conseguia parar de usar, ele usava o dia inteiro, ele começou a ficar muito lento, né? Foi mandado embora do trabalho, a esposa não aguentou, os filhos não conseguiam ficar perto dele. A gente tentou 1 ano esse atendimento clínico e ele pediu para se internar, porque lá eu encaminhava para internação, né? Então, o que eu verifico aí? A maconha, ela não é tão inocente assim como as pessoas possam
acreditar, né? E essa coisa da legalização eu acho muito perigosa, porque nós temos aí o álcool, que é legalizado, o cigarro comum, que é legalizado. E o que a gente tem? A gente tem o cigarro matando mais do que qualquer outro problema no mundo. O cigarro, em prejuízo do cigarro, a gente tem muito mais mortes do que, inclusive, de problemas de coração, né? O cigarro ele traz prejuízos, inclusive, para o Estado, não só para o indivíduo. Ele traz para a sociedade, porque ele ocupa espaços nos leitos dos hospitais, ele ocupa espaço na sociedade, em clínicas de recuperação. Isso volta para o cidadão, né? Então, o cigarro ele é um problema. Por quê? Porque a indústria tem vários interesses e aí a gente não vai entrar no consenso. Mas a gente sabe que o cigarro liberado ele está trazendo prejuízos, ele não trouxe nenhuma vantagem, né? Que a corrente da defesa da maconha traz que, liberando a maconha, vai legalizar, vai vender, vai ser mais pura, mais isso, mais aquilo. Mas mesmo pensando na maconha pura, ela não é tão pura assim, pura no sentido de inocência. A maconha não é inocente, tá? Vamos pensar agora na questão do álcool liberado. Já houveram épocas na sociedade que houve a lei seca, em que bebida alcoólica era proibido, andar com ela, transportar. Em alguns países ainda você não pode andar nas ruas com álcool, as pessoas colocam dentro de saquinhos, vocês veem nos filmes, né? Por quê? Porque o álcool liberado, o que aumenta? Acidentes automobilísticos, aumenta os problemas, a qualidade de vida das pessoas em casa piora muito, a agressividade, violência doméstica. Vamos voltar para o que a gente está conversando hoje, que é sobre a maconha. Essa inocente criminosa, na verdade ela é criminosa, ela não é inocente. Uma pessoa que está sob o efeito da maconha, ela vai diminuindo as defesas psíquicas dela. Ou seja, se ela vai ter uma relação sexual e ela está sob o uso tanto da bebida, porque ela anda tudo junto, né? Então ela vai estar provavelmente alcoolizada e fazendo uso da maconha. Então a maconha dá aquela sensação de, a pessoa está alegre, né? Aquela alegria, aquela euforia que não é verdadeira. O que ela faz? A primeira coisa que ela vai fazer é não usar preservativo. Então nós estamos falando de um aumento nas DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Outra coisa, a pessoa fica com problema sério de memória com o uso contínuo. Ela fica com problemas de execução, para executar coisas, para fazer coisas. Ela não tem o mesmo dinamismo que ela teria se ela não usasse a maconha. Ela fica mais lenta. É o que a molecada fala, o fulano tá ficando lesado. Tá ficando lesado de verdade. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria, em que em tudo quanto é filme americano a gente vê as pessoas aí usando maconha no final de uma cena romântica, ou então de uma cena divertida, em que houve muito estresse, aí as pessoas vão para a beira do mar, da praia e vão fumar maconha. Ela não é esse inocente que tá havendo um esforço aí da humanidade no geral, né, das civilizações, para que seja liberado no mundo todo a maconha. Eu sou contra, né? Sendo que já existem estudos há muitos anos de que a pessoa começa com a maconha, ela não é suficiente, ela vai passar para outras. Como existem aqueles que só usam a maconha mesmo. Não vão passar para cocaína, não vão passar para o crack. Mas isso não quer dizer nada, porque a maconha, tudo que você é viciado, você ficou dependente, você ficou preso a ela, né? Então, a gente tem que lembrar que cada pessoa tem uma dinâmica, né? Existem aquelas pessoas que fazem uso da maconha e vão ficar calmas, tranquilas. Existem pessoas, eu já atendi algumas pessoas que dizem que fazem uso da maconha e ficam extremamente irritadas, né? Aumentando a violência dentro de casa. Outra coisa, você nunca está no seu estado normal. Aí a gente volta naquilo que a gente já conversou anteriormente. Por que eu preciso fugir da minha realidade? O que eu quero esconder? Por que eu preciso ficar ou alcoolizado, né? Ou sob o efeito da maconha ou de qualquer outra droga, para poder me sentir bem? Então algo está errado comigo.
né? Eu não consigo lidar com a realidade é difícil? É, a realidade às vezes é difícil, mas é melhor lidar com a realidade do que quando passa o efeito daquela droga, você está querendo novamente usar. Você se vê escravo dela, né? Tem até alguns memes em que você começa usando a maconha e depois a maconha te usa, né? Fora o inchaço, as pessoas engordam, né? A maconha, ela provoca a tal da larica. O que seria a larica, né? Eu acabo de fazer o uso da maconha, vou ficar com uma fome absurda, vou comer tudo, vou comer uma panela de feijão, uma panela de arroz, vou comer tudo que aparecer para, né, dar conta daquela larica. O que eu consigo com isso? Consigo engordar, eu consigo me deformar, eu consigo ficar inchado, né? A minha aparência, aos poucos, ela vai se alterando. E com isso, a minha autoestima vai junto. Porque eu começo a me ver feio, que eu tô inchado, não vou estar bonito, né? E eu começo a perder a minha vaidade, eu começo a não me cuidar mais, né? Eu começo a me largar, né? Então, são essas as questões que eu gostaria, não vou me alongar muito nesse vídeo, são essas as questões a serem abordadas, né? Os defensores da maconha, fiquem cientes, por favor, de que ela tem mais de 500 substâncias e que a gente está falando aqui no momento do canabidiol, né, dos canabinoides, que são alguns dos componentes da maconha que estão em estudo, mas não tem nada conclusivo, e em comparação com o que já existe de remédios aí no mercado, não faz muita diferença. Ah, mas o remédio tem contraindicação e a maconha não tem? Reações adversas e a maconha não tem? A maconha tem sim. Mesmo aquela bonitinha plantada no vasinho da casa ou na grama, né, no pomarzinho da sua casa. Não, gente, vamos estudar um pouquinho, vamos pesquisar. A gente tem visto pessoas que falam com muita propriedade sobre a maconha sem um estudo mais profundo. Eu convido os adolescentes, né, que querem fazer uso da maconha, eu faço um desafio, que pesquisem, né? A USP de Ribeirão Preto está fazendo um estudo muito profundo para o mal de Parkinson, né? Mas ainda tudo inconclusivo, é selecionado. Vamos lembrar que morfina, né, remédios para dor, são todas feitas com opiáceos, né? Que todas elas partiram de algum tipo de droga, mas foi selecionado, né? Foi feito tudo com muito cuidado. Para isso as pessoas estudam, se debruçam em cima de projetos e pesquisas para chegar a uma conclusão. Então, o que eu posso dizer para vocês? A maconha não é inocente, a maconha é vilã sim, como todas as outras drogas, só que ela tem um probleminha a mais, né? Tá vindo um apelo aí da sociedade nessa direção. Vamos pensar um pouquinho, né? Será que quando liberar a maconha, como alguns adolescentes estão defendendo, ela vai estar tão baratinha como vocês pensam? Ou ela vai estar igual o cigarro, cheia de impostos sendo vendido no mercado? Existe sempre uma indústria por trás, né? Então eu convido a todos que se empenhem, né? Estudem mais, pesquisem mais para poder defender uma droga que não tem nada de inocente, né? Os aspectos psiquiátricos dela são danosos, né? São muito sérios. As pessoas que têm a propensão à esquizofrenia, transtorno bipolar, que tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela só vai ter os sintomas agravados. Então é isso, meus queridos. É isso que eu gostaria de dizer. Comecei com a maconha, trouxe estudos aí do Dr. Saulo Nardi, que além de neurologista é psiquiatra, e vamos nos empenhar a ser careta. Vamos estar de cara limpa, vamos enfrentar a vida como ela é, né? Com todas as suas belezas, com todas as suas dificuldades, mas senhores de si, né? Sabendo o que estamos fazendo. E se eu preciso de bebida alcoólica, se eu preciso de maconha para poder me sentir parte de um grupo, eu preciso fazer terapia, né? Eu realmente preciso fazer terapia. Esse é um vício que vale a pena as pessoas desenvolverem. Tudo de bom para vocês. Tem mais outros 2 vídeos que estão no YouTube. O vício e a mente, né? As drogas e a autodestruição levando à morte, né? De uma forma subconsciente. E agora a maconha, seus prejuízos físicos e psíquicos.
Tudo de bom para vocês. Até a próxima.